esse computador. Então, lendo esse texto, a gente vê duas ações que são duas interpretações diferentes, né, mas muito complementares nesses dois versículos. A gente vê que o primeiro versículo ele fala, lembra muito de Daniel, né, ardente como fornalha, um dia, e aí tipo é ruim, né? E aí é ruim por quê? Porque será um dia que será os maus serão retirados, né? Será aplicado o juízo de Deus, né? E aí, quando a gente chega no versículo 2, a gente fala assim, mas aqueles que reverenciam o meu nome, o sol da justiça vai vir. Aí o segundo já é a esperança. Quando a gente vê os cristãos e os judeus, certamente esses dois versículos, ele acaba sendo uma realidade e o outro versículo uma esperança, né? Isso, a interpretação é igual para os dois. Mas quando a gente vê como que os judeus lidaram com esses últimos versículos de Malaquias, eles entendem muito mais o versículo do juízo, né? E principalmente aqueles maus que não querem, né? E eu não quero ser mal, então eu não quero ser aqueles que vão ser retirados, né? Então os judeus em geral eles têm um peso muito maior em cima desses primeiro versículo. E quando vocês olham os cristãos, eles já querem viver muito mais na graça, né? No perdão. Então eles já entendem que reverenciam o nome de Deus, e aí o sol da justiça já brilha assim como um dia bonito de bonança, né, para os cristãos, né? Então o que a gente vê que nesse final de Malaquias a gente tem dois focos que na verdade um não exclui o outro, mas quando você foca muito mais no juízo, ele te traz uma reflexão que eu acho que é super justa e importante. Será que nós somos os que reverenciam o nome de Deus, né? Porque o judeu ele quer ser aquele que o sol também brilha na sua justiça, né? O sol da justiça brilha para ele. Será que eu tenho sido aquele que vive reverenciando o nome de Deus? Uma outra forma, de uma outra tradução fala: será que eu sou aquele que teme o nome de Deus, né? Porque eu não quero ser aquele que vive ardendo numa fornalha. Eu não quero sofrer a ira de Deus. E quando a gente estuda o Velho Testamento, a gente vê muito mais forte a ira de Deus do que no Novo Testamento. E aí, como os judeus não têm o Novo Testamento, eles são muito mais, eles conhecem muito menos a graça. E quando você tem esses dois aspectos modulados em suas vidas, você quer reverenciar a Deus, você quer temer a Deus, aonde você vai se agarrar? Você vai se agarrar na lei de Deus. E aí você vai se agarrar na Torá, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, esse ponto é muito importante para diferenciar muito como o judeu vê o término do Antigo Testamento e como os cristãos vê o término do Antigo Testamento, tá? E aí ele termina com esses dois versículos. Quem pode ler para mim os 5 e os 6? Algum voluntário? Dá para ouvir o que eu tô falando? Tô ouvindo, pode falar, Isaac. Então eu vou ler. É 5 e 6, né? Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Malaquias 5, 6. Esse versículo 4, também, 5, 6. na verdade é 5 e 6. Esses versículos também têm essas duas formas, né? Vai vir um profeta, né? Ótimo, como Elias, o profeta como Elias. E isso traz muita esperança. Nos cristãos, a gente vê que esse profeta já veio, né? E tudo isso já se cumpriu. Nos judeus, esse profeta não veio. E aí eles morrem de medo, né? Desse castigo, da maldição que vai cair sobre a terra, né? Então acho que esses dois aspectos são bem interessantes para a gente compreender, né?
a diferença de como você lê esses capítulos, esses versículos, o Velho Testamento, né? O que que você se foca mais? Você se foca no juízo ou no sol da justiça, né? Não estou falando que a graça é barata, que qualquer coisa que você faça, você vai receber o sol da justiça e não deva obedecer à palavra de Deus, né? Sim, devemos obedecer à palavra de Deus, mas a graça, ela faz toda a diferença. É isso que eu acho que é bem legal a gente levar. Mas é legal, vamos lá seguir em frente. E aí a gente passou aqui já por 400 anos depois de Neemias. E curiosamente, nesses 400 anos não aconteceu de ter um profeta ou um sacerdote se levantar nessa época, tá? E aí a gente fala que são 400 anos de silêncio que acabou acontecendo. E aí os persas que estavam dominando a grande parte nessa época, eles perderam para Alexandre o Grande, e aí o Alexandre o Grande dominou boa parte dessa região, né? E aí as pessoas que guiavam o povo, na verdade, como não tinham profetas, eram os sumos sacerdotes. E eles basicamente passavam as regras para o povo, né? E vamos entender nesses primeiros aspectos que como eles passavam as regras para o povo. Eles não queriam o dia do juízo. Então eles queriam ser aqueles que temem o nome de Deus. E se eles querem temer o nome de Deus, eles focavam muito no estudo da Torá. Esse é o aspecto muito importante para a gente entender como que aconteceu o desenvolvimento até a gente chegar ao contexto, até chegar à época de Jesus. Alexandre o Grande continuou ampliando seu império e aí ele morreu. E aí, quando ele morreu, o seu império começou a ser dividido para os seus generais. Aconteceu que existiam dois grandes linhas de pensamento, ou dois grandes generais, que é o Ptolomeu, que o Ptolomeu ele pensava assim, olha, deixa os judeus fazerem como eles querem, deixa eles seguirem a lei dele, a Torá deles, e assim foi basicamente bem tranquila. Só que aí apareceu também os Seleucidas. Os Seleudas, né, eles na verdade já pensavam diferente. Eles queriam impor a cultura helênica, né, a cultura dos gregos. E aí eles começaram a fazer coisas que oprimiram muito o povo de Deus, né, o povo dos judeus. Então eles basicamente começaram a destruir os costumes judaicos e bater de frente com o que todo mundo acreditava. Lembra, o povo e os sacerdotes pensavam: se eu não seguir a Torá, se eu não seguir o que Deus, não temer o nome de Deus, não reverenciar o nome de Deus, aquela maldição, aquele castigo, aquele juízo vai cair sobre mim. Esse é o pensamento deles. E aí chega um governo que fala assim: não, você não pode seguir seus costumes e não pode seguir a sua Torá, a sua lei, né? E aí tinha até algumas regras que falavam que quando os sacerdotes chegavam, eles eram encontrados com exemplares da Torá, né? Eles eram rasgados imediatamente e eram lançados ao fogo. E se na sua casa, seja você um sacerdote, escondesse ou tivesse guardado algum pergaminho, né, a sua casa inteira era condenada à morte. Era uma coisa assim que foi um período muito complicado para os judeus, né? E mais ainda, a circuncisão começou a ser proibida, que também era um marco da aliança, né? Principalmente todo homem tem que ser circuncidado. E aí ninguém podia circuncidar, só que aí as mães faziam circuncisão escondida, o que já não era o correto, porque quem tem que fazer era o pai, era o sacerdote, né? E aí as mulheres que eram descobertas, né, que fizeram a circuncisão, elas eram mortas com as crianças. Então foi um período bem complicado. E havia, na verdade, uma lei que no dia 25 de cada mês havia uma inspeção e eram cobrados impostos. E eles checavam quem que foi circuncidado nessa época. E aí, quando você tem uma opressão muito importante, é natural já vir uma contra-reação, né? Que foi a revolta dos Macabeus. Macabeus
quer dizer martelo, né? Martelo é um termo bem prático, assim, de que eu não concordo com aquilo, vou entrar com a força. Existia esses judeus que eram fiéis à Torá, né? Dentre eles muitos sacerdotes. Tinha um sacerdote que chamava Matatias, né? Que era o pai do Judas Macabeu, que deu origem a essa revolta, né? E ele não queria seguir servindo ao templo, porque o templo ele já na verdade já estava meio alterado as coisas. Eles tiraram D de Deus e puseram Z de Zeus, né? E aí eles acabaram instituindo o novo culto ao deus do Olímpio, Zeus. E aí eles, para ainda ajudar assim fazer todo mundo ficar feliz, eles resolveram pegar um porco, que é um animal impuro, e sacrificaram no templo de Jerusalém, né? Os Seleudas, eles fizeram isso e foi uma coisa assim que todo mundo falou assim, não, aqui já não dá, esse templo não serve para mais servir, não dá mais para fazer sacrifício, porque aqui já está imundo, né? E aí depois o Matatias, ele foge com seus filhos, né? Porque ele não quer fazer mais as cerimônias no templo, e eles se escondem num deserto, nas montanhas, né? E aí começa um movimento armado de revolução que dura uns 40 anos, né? E o Judas Macabeus, ele consegue tomar Jerusalém e ele começa a reedificar o templo, ele começa a purificar o templo. E aí tem uma coisa muito interessante que é o Hanukkah. Não sei se vocês sabem o que é essa festa das luzes. A gente só fala que festa das luzes ou Hanukkah é o Natal dos judeus. Por que eles comemoraram no dia 25? Porque era 25 que vinha as cobranças ou a opressão do coisa. E eles edificaram o templo, limparam o templo, né? Eles repurificaram o templo. E aí a ideia das luzes é que eles tinham de pôr um azeite que era um azeite puro. E não tinha azeite, só tinha um frasquinho que durava por um dia. E aí eles acenderam as luzes e aí milagrosamente essas luzes duraram os 8 dias necessários. E aí por isso que a festa do Hanukkah é conhecida como festa das luzes, que veio na verdade no final da Revolução dos Macabeus, né? Então, só um pouquinho de história e acho que é bem interessante. Então, Hanukkah não é o Natal dos judeus. Aliás, o Hanukkah, na verdade, nem é muito... não é uma festa muito considerada entre os judeus, não é aqueles feriados super importantes como a Páscoa e outros. Deixa eu só fazer uma coisa que tá meio ruim aqui para mim. Tem um monte de coisa aberta. Beleza. Então, nesse contexto, a gente está chegando na época de Jesus, né? Lá no finalzinho, a gente também falou que de Malaquias, a gente também falou que o Isaac leu que vai vir um profeta, né? Então, a gente está nesse contexto. Vai vir um profeta, a lei é muito difícil de cumprir, e aí estava tendo muita opressão pelas autoridades que estavam na época, e essas opressões muitas vezes acabavam refletir na fé e na Torá, no estudo da Torá e na obediência à Torá, que os judeus entendiam que se você não obedecesse, a ira de Deus ia cair sobre você. E aí veio a época que o Império Romano tomou conta, o Império Romano tomou conta, e aí ele massacrou todos os sacerdotes, profanaram o templo de novo, e nesse caldo acabou surgindo 3 grupos religiosos, né? Os saduceus, os essênios, 4 grupos, essênios, fariseus e zelotes, né? E nesse contexto desses 3 grupos, rapidamente os saduceus são aqueles que eram uma seita que tinha várias funções políticas, sociais, religiosas, que eles, na verdade, cuidavam mais do templo, tá? E eles não se davam com os fariseus. Os fariseus, eles eram devotos à lei também, e eles, na verdade, criavam uma lei oral, né? Ao invés de só ler, eles passavam conhecimento pela leitura e explicação, então de uma forma oral assim a obediência da lei ela acontecia de uma forma mais oralizada para
tentar passar. Só que quem cuidava dos templos eram os saduceus. E aí os fariseus, eles cuidavam das sinagogas, né? E como eles não se davam bem, provavelmente as pessoas acabavam indo... É como que eles criassem uma outra opção para a gente adorar a Deus, né? Que eram as sinagogas. E esses fariseus, que quer dizer separados, verdadeira comunidade, santos, depois que os saduceus eles foram eliminados, quando foram destruído o templo de novo, eles acabaram seguindo, sendo os precursores do rabino, né, do judaísmo rabínico, que é o que ele interpreta a lei e passa para o povo de uma forma oral, né? É muito parecido, talvez, como o padre no contexto católico, né? Ele tinha, os sacerdotes católicos tinham a habilidade de ler a palavra de Deus e explicava para o povo receber a lei de Deus, as ordens de Deus. Tinha também os essênios. Os essênios, eles eram grupos meio que apocalípticos, assim, falando que o mundo vai acabar, a gente já está tudo muito ruim, e a gente vai continuar estudando a Torá, a gente vai continuar lendo, vamos continuar orando, jejuando, e a gente vai se retirar no deserto e ficar escondido, né? Ele era um grupo meio assim, eremita. E assim, graças aos essênios, a gente tem, na verdade, a Bíblia como do Velho Testamento, basicamente, porque eles copiavam muito a Bíblia, né, e faziam várias cópias e esconderam os manuscritos, e foi achado esses manuscritos no Mar Morto, e muitos se deve do que a gente tem da Bíblia por causa deles, né? E a gente tem os zelotes. Os zelotes, a gente lembra de alguns, o Simão, que era zelote, né? O zelote, dá para entender na foto que é um grupo armado de revolução mesmo, para a libertação da opressão do inimigo, no caso do Império Romano, né? E a gente tinha esse contexto quando Jesus chegou. Herodes, que era o governante, né, ele mandou matar Jesus, mas ele estava fazendo uma outra coisa. Ele tinha um projeto de reconstruir o templo, né? E isso agradava muito os saduceus na época, né? E aí acontecia que na época de Jesus a gente tinha esse perfil de povo, esse perfil de esse contexto. Quando Jesus começou a, a ensinar, o contexto era o seguinte: ou as pessoas se agarravam na Torá para não sofrer a ira de Deus e obedecia de forma muito minuciosa a lei oral trazida pelos saduceus, os fariseus, ou eles iam sofrer a ira de Deus, né? Então, como a maioria não conseguia cumprir a obediência da Torá, a maioria já sabia que estava sujeito a sofrer a ira divina. E aí eles só tinham uma esperança, que ia chegar o Messias, que ia salvar eles, né? Então, nessa época que Jesus começou seu ministério, havia vários profetas e vários messias que eram apresentados. E certamente os saduceus e os fariseus, eles não gostavam dessas novas pessoas que saíam, e eles eram combatidos de forma super ferrenha. Eles eram presos, mortos, e as pessoas que seguiam eles também, da mesma forma, eram presos e mortos. Então, basicamente, essa é uma linha que a gente tem sobre o contexto, sobre a época de Jesus. E aí, o que tem esses profetas? Esses profetas, eles querem trazer uma nova linha de salvação, uma nova ponte entre o homem e Deus, né? E isso a gente vê muito claro em Jesus, mas o João Batista, que foi o precursor de Jesus, ele foi um dos profetas que foram ele foi um dos profetas muito reconhecidos. Lembrar que João Batista comia seus gafanhotinhos com mel e vestia roupas de camelos, e a gente sabe que ele foi muito reconhecido mesmo como um profeta. Tanto que quando ele foi morto, né, e as pessoas falavam assim com Jesus: Jesus, João Batista era profeta ou não? Ele era dos homens ou era de Deus? Né? E aí Jesus respondeu nesse aspecto, relatado em Marcos, que se dissermos, os fariseus falando, se disseram que era de homens, né, eles temiam o povo, porque todo mundo considerava João Batista, João, como um profeta.
Então, João Batista era considerado como um dos grandes profetas na época de Jesus. Só que havia uma coisa que era muito importante que diferenciava o João Batista de Jesus. João Batista, ele pregava o batismo do arrependimento. Quer dizer, é uma forma de você escapar, se arrependam para escapar do juízo divino, da ira de Deus. Né? Isso tudo meio que no contexto de Malaquias. Né? Então vocês têm que se arrepender. Né? E aí ele falava, e vai vir um profeta depois. Né? E sempre João Batista batizava e falava, se arrependesse porque vai vir um profeta que vai nos trazer uma solução definitiva, vai nos trazer uma outra forma da gente se reconciliar com Deus, que não é só o arrependimento, mas é por meio de Jesus. E que o livro, o comentário que a gente está seguindo, ele fala que Jesus certamente foi a solução perfeita, né? Então, a analogia que a gente tem de Jesus é aquele sonho que Jacó teve quando ele estava fugindo da ira de Esaú. Ele dormiu no deserto e no meio do deserto ele teve um sonho que ele viu escadas que subiam até o céu e neles subiam e desciam anjos, né? Então, Jesus é esse caminho que nos liga para Deus novamente, que nos religa do Adão que caiu para Deus, né, que é a conciliação perfeita, completa, definitiva e o plano de Deus. Isso que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje, né, em alguns textos do Novo Testamento. Né? Então, acho que esse é o ponto importante. A gente tem várias formas de aliança que Deus foi fazendo conosco, né? Mas a gente sabe que a aliança que ela é a que é perfeita, é a que funciona de fato, as outras todas formas de reconciliação, né, não eram efetivas, né, somente pelo meio de Jesus, e esse é o plano perfeito de Deus. Então agora eu vou convidar vocês a lerem esse trecho, a tentação de Jesus. Algum voluntário aí? Eu leio. Obrigado, Tia Li. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é filho de Deus, mande essas pedras se transformarem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Obrigado, Tia Li. Eu acho bem curioso esse trecho, porque acho que a primeira coisa que eu sempre pensei na minha vida, quando eu li esse trecho, sei lá, eu aprendi na Bíblia que a gente, e meus pais também ensinaram, a gente não tem que bater papo com o diabo, né? Mas enfim. E aí Jesus estava lá jejuando para começar logo depois do batismo, começar o seu ministério. Jejuou 40 dias, 40 noites. Depois de 39 dias ele começou a ter fome, né? E aí depois ele teve 3 pontos que são importantes, que a gente sempre lembra, né? Que o diabo chega e fala assim, ele sempre coloca uma dúvida, e a dúvida ela é curiosa porque ela começa assim: se você é filho de Deus, não, eu sou filho de Deus, não precisa. Mas se você é filho de Deus, é bem de criança, né? Se você é homem, faz isso, né? Faz uma coisa errada. E aí ele fala transformar esses pães para suprir sua necessidade física, e Jesus ele já retruca na palavra de Deus, que nem só de pão viverá o homem, ou seja, o sustento
né, ele é menos importante do que o relacionamento e a obediência à palavra de Deus. E aí o segundo ponto é um teste a Deus, né? Ele faz assim: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, e aí está escrito, e ele pega uma frase, um trecho sem contexto, e aí ele fala que anjos aparecerão e farão que você seja erguido e tal. E aí Jesus responde também na palavra de Deus, de uma forma que não pô, Deus aprova, né? Então, Deus não é nosso gênio da lâmpada, que a gente faz pedidos, né, de acordo com a nossa necessidade ou de acordo com a nossa vontade. E o terceiro ponto, eu acho que é a coisa que mais é interessante, né? O diabo mostra todos os reinos, aí acabou assim a história de menino brigando na escola. Se você é homem, faz isso. É assim: Jesus, o negócio é o seguinte, você está vendo todos esses reinos? Tudo isso vai ser seu se você me adorar, né? E aí é um ponto muito interessante, né? Jesus, ele veio para restaurar tudo isso aqui, né? Todos esses reinos. Ele veio para salvar todos esses reinos, todo esse esplendor. A ideia, na verdade, é que o diabo está falando assim: olha, aquilo tudo que você vai começar o seu ministério agora e vai culminar na sua morte dolorosa, o afastamento na cruz, tudo isso poderá ser poupado se você me adorar, se prostrar, né? E Jesus, eu acho que essa é a maior tentação mesmo dos três. E aí Jesus fala: retire-se, Satanás, né? Porque esse é um princípio que não se pode quebrar, que só adore a Deus, né? Adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. E aí Jesus, ele realmente acaba vencendo a tentação. Então aqui a gente vê um aspecto que, por que o diabo ele faz essa tentação? O diabo faz essa tentação porque ele vê claramente esse plano de Deus e ele tenta é, quebrar esse plano perfeito de Deus. Então ele sabe que Jesus ele veio para se tornar a ponte, a ligação entre o homem e Deus, e o diabo fala assim: não, não, eu vou fazer um atalho por aqui, e aí a gente vai te dar isso. Eu vou deixar todos os homens adorar a Deus, mas por meio de mim, né? Uma coisa que é impossível, porque pelo diabo ele também tem uma relação cortada a Deus, e ele nunca traria a ligação entre o homem e Deus. Então era um plano imperfeito que não daria certo. Então a primeira coisa que o diabo fez foi tentar cortar o plano de Deus dessa forma, né? Que tornasse o Jesus a ponte entre os homens. E aí acabou não dando certo. Aí o diabo falou assim: tá bom, retira de mim de Satanás, e o diabo foi lá executar seu plano B, né? E aí o plano B do diabo foi: vamos politizar a pregação de Jesus. O que Jesus prega, vamos jogar isso contra o que é a lei, né? E aí é uma coisa muito curiosa. Eu vou pedir para vocês lerem Marcos 2, 23 e 24. Algum voluntário? Posso ler? Obrigado, Nath. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Marcos 10, 23 e 24. Bem no começo, né? O pessoal, os discípulos estavam passando na lavoura e começaram a recolher essas espigas, né? Aí os fariseus olharam, falaram assim: olha, a gente ensina tanto sobre a lei, ensina a guardar o sábado, e esse profeta, ele está vindo contra a lei, né? Que a gente tanto prega. E aí se começou os conflitos. Então, o primeiro ponto que o Satanás ele coloca para evitar que o plano de Deus seja cumprido é essa politização da pregação, né? E eu acho que é bem curioso, porque quando Jesus ele vai se explicando mais para frente, a gente vê claramente que Jesus não veio para mudar a lei ou ir contra a lei, né?
mas ele veio para cumprir a lei de uma forma plena, de uma forma perfeita, né? Que inclusive é o plano de Deus. Então, quando a gente coloca e polariza, e eu acho que isso a gente vê isso muito forte no nosso país e o mundo todo, o mundo inteiro a gente vê que é polarizado entre a direita e a esquerda, entre capitalismo, comunismo e, enfim, o socialismo, no caso. É uma coisa que é muito ardiloso isso, né? E a gente vê que isso tem a mãozinha de Satanás justamente para evitar com que Jesus consiga executar seu plano perfeito. O primeiro era fazer um shortcut, um atalho, mas como não deu certo, essa foi a ideia e a gente vê que essa politização, essa bipolarização entre se é assim ou não é assim, está tudo errado, é o que a gente vai vendo no livro de Marcos todo, basicamente, e nos evangelhos. Né? Quando a gente vê embates entre os fariseus, basicamente são coisas contra a lei, e aí a ideia é atrapalhar isso. O segundo plano de polarização é jogar o Jesus contra o Império Romano, né? Então eu pedi um voluntário para ler Marcos 12, 13, 14. Um voluntário. Eu posso ler, talvez. Obrigado, Lucas. Mais tarde, enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos, para o apanharem alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém. Por que não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas os caminhos de Deus, conforme a verdade? É certo pagar imposto a César ou não? É uma pergunta bem difícil de responder na época, porque ninguém queria pagar imposto ao Império Romano, né? Era uma situação que o Império Romano oprimia e era uma popularidade muito baixa. Então, uma forma de você conseguir baixar a popularidade de Jesus era colar Jesus a algo que é impopular, né? É igual quando algum candidato a ser prefeito ou algum político fala assim: eu quero a minha bandeira, você cola a ideia que a bandeira da pessoa é aumentar impostos. Ótimo, ninguém vai votar nele, né? Porque isso é altamente impopular, né, no nosso país. Então é uma coisa bem parecida que os que acabaram fazendo com Jesus, os fariseus e herodianos, né? Eles pensaram uma tática de jogar Jesus contra o Império Romano ou colar a impopularidade do Império Romano. Que se Jesus falasse não pague imposto, que todo mundo queria escutar, o Império Romano ia falar, então tá bom, vamos prender ele, porque ele é um agitador que está indo contra as leis que estão vigentes atualmente. Se Jesus falasse assim, não, vamos pagar o imposto porque é muito bom, aí ele ia se tornar impopular, né? Mas as respostas de Jesus são muito claras, né? E a gente vê que em todos os momentos o plano perfeito de Deus, ela está sobrevivendo aos ataques de Satanás, né? E o terceiro ponto que Satanás colocou no seu plano B era jogar os discípulos, que eram as pessoas mais próximas de Jesus, para não enxergar o plano de Deus, né? E aí eu vou pedir para alguém ler Marcos 8, 27 a 33. Eu leio. Posso ler? Opa, leio. Então, leia, Léo, pode ler. Leia aí. Eu vou ler então. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então ele começou a ensinar-lhes
que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Marcos 8, 27, 33. Obrigado, Léo. Então, nesse contexto, nessa história, a gente vê uma coisa bem interessante, né? Bem no contexto do fim desse período entre os testamentos, né? E a gente sabia que haveria de vir um profeta. E quando eles falam que João Batista era reconhecido como profeta, mas outros Elias, porque justamente Malaquias fala que virá o profeta Elias, né? E outros profetas também são citados. Inclusive são talvez os mais importantes, né? O Elias e Moisés também. Depois a gente vê no finalzinho da vida de Jesus. E aí a gente sabe que tem essa ideia do que vai vir um profeta. E aí as pessoas falam assim, ok, mas quando Pedro responde e afirma, é uma coisa impressionante a clareza de visão do Pedro. Não, você não é um profeta, você é aquele que vai fazer a ligação, você é o Messias, é o que vai restabelecer. Os outros profetas, como João Batista, Elias, eles pregavam o arrependimento, né? Arrependa-se dos maus caminhos, você vai criar um caminho, né? E aí, ótimo, Jesus estava feito, né? Falou assim, pô, então não fale isso para ninguém está maduro o suficiente. E aí depois Jesus começa a falar das coisas do futuro, que ia acontecer, que ia morrer. E aí justamente o próprio Pedro, que respondeu certo, pisa no tomate. Ele fala assim, não, Jesus, veja bem, se você continuar falando que você vai morrer, vai cair seu ibope, vai ser ruim, as pessoas vão parar de se seguir, não é bem assim, isso não é popular, é quase igual falar que gosta de pagar imposto, né? E aí, de forma bem clara, Jesus tem a compreensão e vê que isso é um plano de Satanás para fazer ele desistir desse caminho, né? E a gente sabe que esse caminho que Jesus ia trilhar no final era um caminho extremamente complicado e difícil, né? E até alguns momentos Jesus fala para Deus, poxa Deus, se puder, se for da sua vontade, tira esse cálice de mim, mas não, então vai ser desse jeito, que é o plano que é o perfeito de Deus, né? Então acho que essas são algumas artimanhas que Satanás vão colocando, e quando a gente olha a forma como Satanás ele tem a força e a vontade de evitar que aconteça esse plano perfeito de Deus, também nos dá a certeza que esse era o plano, né? Se fosse um planinho pequenininho que não fosse lá em nada, ninguém ia gastar muita força, mas como esse era o plano que tinha de ser do lado maligno, evitado a concretização de qualquer jeito, né? Então a gente vê isso bem assim, de uma forma bem completa. E para terminar, a descrição de João ele leva muito a ideia do homem, de Adão sendo restaurado. Então a ideia do filho do homem, ele traz essa ideia bem do plano perfeito de Deus sendo cumprido, ou o restabelecimento da aliança entre o homem e Deus, que é o que a gente está querendo trabalhar mais esses dias. Então, acho que eu vou pedir para alguém ler João 1, 45 a 51. Eu posso ler? Estão me ouvindo bem? Que esse fone aqui é meio ruim. Pode ler, Isaac. De boa. Dá para ouvir? Então, Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus:
um verdadeiro israelita e não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Obrigado, Isaac. Não sei se você está lendo o celular, mas o celular às vezes fica pequenininho, né? É difícil. Ainda bem que você tem visão boa. E aqui a gente tem o Evangelho de João trabalhando a conclusão. Bem no seu comecinho ele já fala, realmente, o que está acontecendo aqui é, aqui Jesus vai concretizar o plano perfeito de Deus. Jesus vai trazer aquela nova ligação entre homem e Deus, né? Então, as pessoas debocham, falam, Jesus veio de Nazaré, o que pode vir? Filho de carpinteiro. De lá não pode vir nada. E aí Jesus ele faz com que o Natanael entenda que, puxa, eu sou filho de Deus, né? E o Natanael, quando ele viu que Jesus viu que ele estava debaixo da figueira antes do Felipe chamar, ele falou: epa, esse cara, ele tem um poder, então ele deve ser o profeta, né? Ele deve ser um profeta que Malaquias estava falando, prevendo. Pô, Malaquias falou que vai vir um profeta parecido com Elias, e as pessoas estão falando, realmente, chegou esse Messias e é um profeta. E aí ele conseguiu fazer algo que convencesse ele conseguiu prever alguma coisa que não era possível aos olhos humanos. Aí ele falou assim, então tá bom, você é o profeta. E aí Jesus fala assim, não, eu não sou só Messias, não sou profeta, eu sou o caminho. E aí ele fala isso, né? A verdade, eu digo-lhes a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, né? Ou seja, sobre Jesus, que é a escada, haverá anjos, filhos de Deus, os anjos descendo e subindo aos céus, né? Então essa imagem que Jesus coloca, para quem estudou muito a Torá e a vida toda estudou a Torá, ele entende que é a ligação, que não veio pela lei de Adão, não veio pela obediência de Adão, não veio pelo Abraão da aliança, né, por Davi, mas sim, ele chegou através apenas exclusivamente por Jesus, né? Então Jesus está explicando que ele não vai ser um cara que vai reinar Israel e libertar ele da opressão do Império Romano. Ele não vai ser o cara que vai falar para as pessoas que estão fazendo coisas erradas, que é a pregação do arrependimento. Ela não vai só vir prever o futuro para o povo de Israel. Vocês vão para o exílio, mas não faz mal, depois do exílio vocês voltam. Ou vocês vão ter reis bons, né? E não é, Jesus não é só isso. Não é só o profeta. Ele só não é o que era prometido. Mas que Jesus é o caminho. É a única forma de você se restabelecer com Deus, né? E isso que eu acho que é importante a gente ressaltar e é o que eu queria trazer para cada um de vocês, né? Então, o fato de quando a gente estuda o Velho Testamento, e aí esse é o convite que a gente quer trazer. Quando vocês estudam o Novo e o Velho Testamento, qualquer passagem da Bíblia, a ideia é o que essa passagem nos leva a Jesus, né? Quando você olha uma genealogia que Adão gerou e bilhões de centenas de anos vividos, gerou tantos filhos, o que isso traz a Jesus, né? Quando Deus prometeu para Abraão que ele ia ser uma grande nação, o que isso nos traz a Jesus, né? Quando Jacó teve o sonho, era Jesus era Jesus se concretizando, sendo falado antecipadamente, né, que era a escada. Quando os reis vieram, o que isso tem a ver com Jesus, né? E esses são os aspectos importantes. E aí certamente depois também é importante, né?
Quando os apóstolos pregavam, o que isso tem a ver com Jesus? Quando Paulo falava sobre a igreja que tem que fazer isso, 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 exortava, explicava como a igreja funciona, o que isso traz a Jesus? E certamente nos últimos tempos, em Apocalipse, quando fala do futuro, do sofrimento, das pandemias, das secas, fomes e doenças, o que isso nos traz para ver a Jesus? O que isso tem a ver com o plano perfeito de Deus? Então, quando a gente estuda a Bíblia, eu acho que essa é a lição que a gente tem que ter. Entenda o contexto, mas o que isso tem a ver com Jesus, porque a partir disso você vai ter aplicação, né? Se você não entender o contexto e não entender que isso tem a ver com Jesus, a sua aplicação ela pode ser bem perigosa, né? Se você só lê um trecho e fala, vem e veja, então todo mundo tem que ir para todo lugar e ver tudo, provar tudo. Não é assim, né? Mas a gente tem que ter essa sabedoria. É isso, pessoal. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Alguém tem alguma coisa a Só um acrescentar? comentário. Diga. Eu achei bem interessante a parte que você falou do plano de Satanás de dividir, né? De bipolarizar. E acho que isso é muito atual, né? Acho que, por exemplo, a comunidade evangélica está bem dividida em relação a opiniões políticas, enfim. Acho que talvez isso o plano de Satanás continua sendo o mesmo, talvez, né? Uhum. Acho que ele tem as táticas dele, né? Foi uma pitadinha na realidade atual. E acho que como a igreja evangélica se porta, ela é muito importante, né? Eu acho que ela acaba sendo um divisor. E aí eu queria até trazer um pouco a reflexão, né? De que como a igreja vive hoje, como acabou o Velho Testamento e começou o Novo Testamento, né? Será que a gente tem sido algum grupo radical como esses que a gente trabalhou rapidamente, saduceus, né? A gente se porta só, a gente é aquele que quer se politizar, quer mandar um pouquinho, fazer coisas sociais e trazer o bem para o povo e continuar cuidando da igreja. A gente não concorda com eles, com esse grupo, a gente quer ser um fariseu, a gente vai continuar estudando a palavra de Deus. Olha que todos são bons, na verdade. Todos eles se basearam na palavra de Deus, mas viraram seitas. A gente quer continuar ensinando o povo por oralidade e abrir, né, uma sinagoga, porque a gente não concorda com os fariseus e a gente não quer ir no templo onde os fariseus estão, ou desculpa, os saduceus estão, mas a gente vai abrir uma sinagoga porque a gente vai ensinar do nosso jeito, por via oral, ou a gente vai ser um essênio que vai se isolar do mundo e vai se esconder e vai ficar estudando a palavra de Deus, ou a gente vai ser um macabeu, né, ou fuja a palavra, um zelote, né, que a gente vai se revoltar e vai quebrar tudo, né? Acho que é uma pergunta legal para a gente ver. Talvez a gente tenha que ser Jesus, né? Assim, como Jesus foi, o único caminho baseado no plano perfeito de Deus. E é o papel que a igreja talvez tenha que assumir, que é muito difícil, porque, puxa, é difícil ter essa sabedoria, né? Toda vez que eu acho que a igreja se meteu em política na história, não terminou bem, né? Então, é um pensamento, talvez, para que, enfim, a gente tenha. Toda vez que a igreja tomou o poder e governou, também não foi bem. Isso vocês podem pegar a Idade Média, né? E as Cruzadas, talvez. Então, é uma reflexão, tá? Jesus é o único caminho, baseado no amor de Deus e na justiça de Deus também. Como acaba Malaquias, né? É o único caminho, é o caminho que consegue se basear assim. Ele não excluiu a ira de Deus, mas ele aplacou a ira de Deus com a justiça, com a morte dele, mas ele também é o amor de Deus que nos traz o dia da esperança, né? Um dia de dias melhores, né? Acho que esse é o término da aula. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ou algum pensamento que ocorreu? Eu tava nessa ideia aí, Tauê, Hum, tava pensando que é uma coisa que eu acho bem interessante é que Jesus conseguiu
conseguiu trazer para os seus discípulos um zelote, um publicano, e o próprio João Batista era um essênio, né? Uhum. E como que, sei lá, Nicodemos, um fariseu, veio para Jesus, como Jesus conseguiu trazer tudo para ele numa coisa só, né? Apesar dele bater nos fariseus, mas assim, é... mas como ele conseguiu juntar tantas pessoas nele mesmo. E eu acho que é por aí, né? A gente tem se dividido em tantas coisas, né? Tanto questões políticas quanto questões, às vezes até a forma como vê a Bíblia, né? Interpreta ela. Mas como Jesus ele conseguiu trazer tudo para ele, né? E junto dos seus 12 discípulos, ele conseguiu juntar um zelote com um publicano, que era um absurdo, né? Sim. Então, Um cara que talvez... executava as ordens do império contra o que queria se revolucionar contra o império. Ele queria, né, uma coisa bem, né, o grupo de Jesus devia ser muito da hora. Quando tinha uma discussão, devia ser aquele quebra-pau sem fim, né? Deve ser uma Então, coisa mas assim. apesar das discussões, né, e dos desentendimentos, eles ainda eram unidos por Jesus, né? Eu acho que talvez aí seja o nossa reflexão, onde a gente pode chegar, né? E na É isso aí. sociedade de hoje, que como na época era assim, né? Era uma sociedade que tinha polarizações. Acho que é bem uma reflexão legal. Hoje a sociedade é muito polarizada. Não tem um grupo do meio. E os do meio geralmente são ruins, né? O centrão, que a gente entende, geralmente é bem ruim. Aí depois você tem grupos intolerantes, como é hoje. Um não aguenta o outro. Se você falar, vive junto. Não dá para viver junto, né? E esse é o contexto que Jesus viveu. Eu acho que isso é bem interessante. E épocas de opressão também, né? Onde o rico oprimia muito o pobre e desigualdades sociais, certamente eram esse caldeirão que saía as revoluções e a época que Jesus vivia. Acho que foi bem curioso. Legal, Rondinha. E como viver nesse mundo de hoje, Ronda? Então, é um negócio que eu estou pensando, assim, a minha esperança é essa, ver Jesus e encontrar que ele conseguiu fazer isso, né? Uhum. Então, mas como chegar nisso é porque às vezes eu vejo mais, na verdade, tem uma tendência a se separar, motivos, qualquer motivo de tudo para se separar, né? Mas, mas eu acho que dá para chegar nisso aí, mas eu estou tentando pensar como. Vou dar um Jesus conseguiu exemplo, né? fazer. Curioso, né? Mas é engraçado, né? Pode falar. Mas é engraçado porque as pessoas encontram em Jesus um motivo para separar, que é totalmente contraditório isso aí, mas enfim. Mas talvez fazer um movimento contrário exija bastante uma boa reflexão e talvez líderes dispostos a fazer isso, não sei. É o que eu estou pensando. É isso que eu vejo. Carece líderes que não vivem só olhando, lógico. E a gente não está falando de ninguém herético, assim, basicamente, a gente está falando de ninguém super ético, né? Todo mundo se baseou aqui esses grupos todos se basearam na Torá, todos se basearam na lei de Deus, na palavra de Deus, do Velho Testamento, né? E eles conseguiam brigar e não se dar bem, né? Não estou falando um cara que está pensando coisas diferentes do normal, né? Estou falando de pessoas que estão buscando a palavra de Deus com coração sincero, com coração ardente, e mesmo assim eles não conseguiam conviver juntos, né? Então, é só por Jesus que a gente consegue essa união. Acho que isso é uma coisa. E eu acho que a nossa igreja tem que buscar isso, né? União através da pessoa de Jesus, né? Se não for por isso, a gente só briga e perde tempo, né? São decisões difíceis a ser tomadas hoje em dia, né? Vou dar um exemplo muito simples, bem atual hoje, né? Se a gente começa a discutir em qualquer roda de conversa, a sorte hoje é que a gente não está discutindo nenhuma roda de conversa física, né? Porque a gente está todo mundo isolado, mas se você começa a falar assim, olha, o Bolsonaro quer liberar para salvar a economia e o Dória quer fechar para salvar
a saúde. Meu Deus, não sai um papo mais. Se você falar isso, qualquer grupo de WhatsApp, todo mundo começa a sair do grupo, porque só sai faísca, né? E, enfim, todo mundo tem sua razão, todo mundo tem seu lado político, todo mundo tem sua coisa, mas a gente vive essa época, né? Uma época muito turbulenta. E como Jesus ligou porque ele era o caminho perfeito, né? Que liga as pessoas. E segundo ponto que eu acho que ele ligou, porque ele não fez acepção de pessoas. Jesus foi lá, falou com Nicodemos, né? Estudioso, fariseu, explicou a palavra de Deus tintim por tintim, e também falou com a prostituta, a que foi pega em adultério, né? E principalmente falou de igual para igual com os que eram considerados mestiços. Me fugiu o nome. Os samaritanos. Samaritanos, obrigado. Os samaritanos. E dessa forma ele conseguiu unir todos, né? E uniu e não uniu, né? Certamente até hoje Jesus é tão controverso que separou as grandes religiões uma da outra, né? Cada religião tem uma visão diferente. Vai falar de Jesus para os judeus, fala de Jesus para os árabes, né? São completamente completo. É um homem, assim, as ideias são completamente opostas às vezes, tudo vindo de um Deus só. Teoricamente, todos reverenciam o mesmo Deus, mas eles têm visões muito, muito, muito diferentes, né? E acho que essas coisas a gente tem que também prestar muita atenção. Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu posso só finalizar minha ideia? Pode. Então, só para não ficar muito longo, é que eu estava pensando, eu estava refletindo nisso esses dias, estava pensando que talvez quando o motivo de eu... É que assim, eu estou estudando algumas coisas, né? E até eu percebi que tem divisões em outras coisas até, mas eu não vou citar aqui. Mas enfim, talvez quando a gente coloca a questão, sei lá, doutrinária, até talvez a questão política ou qualquer outro motivo de divisão assim, acima de Jesus, a gente encontra nesses motivos que estão acima de Jesus o motivo da divisão, né? Uhum. Então, talvez o ponto que quando Jesus se tornar acima dessas coisas, o fato de eu ser irmão de alguém, considerar alguém irmão, alguém da minha família, então eu encontro, por exemplo, eu posso discordar do que meu pai pensa, eu posso discordar do que meu irmão pensa. É que eu não tenho irmão, né? Mas não sei como funciona muito isso aí. Mas o fato dele ser meu irmão, apesar de eu discordar bastante do que ele pensa, eu ainda quero me relacionar com ele, e eu posso discordar, mas eu quero ter comunhão com ele. Eu quero tentar mostrar o que eu acho melhor para ele e não quebrar, né? Uhum. Então, talvez quando Jesus estiver acima dessas coisas, haja motivo para eu querer me unir, mesmo na discordância, sei lá. Sim. Talvez eu acho que eu paro por aqui. Boa, Rondinha. Só um detalhe, Rondinha, não tem nada a ver. Como liderança, a gente sabe que agora você ofendeu duas pessoas, né? Você falou assim, não tem irmão, o Isaac e o Léo ficaram assim, torcendo nos lugares dele, falando assim, como assim? Não me considerou? Não, a gente nunca brigou, a gente concorda em tudo. Opa! Isso que ele não sabe como é. Beleza. Alguém mais quer algum comentário? Vamos comer, né? Pastora Lewis está aí? Você termina com uma oração? Vou ativar seu volume. Ih, Lerui, melhor você fazer aí daí. Já fiz. Tá ouvindo? Vocês estão ouvindo? Alguém tem pedido de oração? Não, né? Orar pela família da Diana, né? Sim. A minha irmã acho que tá com infecção urinária. Vamos orar por isso também. Não sei se é ruim. Eu sei que dói, mas eu não sei. Antipromético?
Qual delas? A Jenny. Jane. Tá. Ok, então vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pelo teu cuidado durante a semana toda, porque é a tua graça, a tua misericórdia que se renova a cada manhã e que sustenta as nossas vidas. E obrigado pelo dia de hoje, o dia do Senhor. A gente pode estar juntos, te adorando, junto com o mesmo coração, mesma mente, voltar para o Senhor. Obrigado, porque Tu és nosso Salvador, Tu és o nosso Deus. Muito obrigado. E agora nós vamos encerrar a escola dominical, nós vamos ter almoço, mas antes disso nós queremos orar, colocar os nossos irmãos que diante do teu altar, Senhor, que seria a Jane, que está com infecção, não sabe exatamente o que é, mas o Senhor coloca a tua boa mão sobre onde está com a infecção e ela possa estar melhorando a cada dia mais. Queremos lembrar também pela Paulinha, pelo seu tratamento de quimioterapia e pelo Thomas, que nesse período de pandemia, que os dois são grupo de risco, têm imunidade muito baixa, o Senhor os guarde de uma maneira sobrenatural, que o Senhor protege, o Senhor guarde os nossos profissionais de saúde que estão dia a dia na frente, salvando vida, lutando, que o Senhor também os protege. Pai, nós oramos a família da Diana, e o pai está agora com o Senhor, e isso nos faz ver como a nossa vida é tão frágil, Senhor. No mesmo dia, o casal foram levados para o hospital, só que um voltou para o seu lar eterno e outro aqui na terra. E, Senhor, as nossas vidas estão nas tuas mãos. Eu oro a ti, que o Senhor venha estar consolando os familiares da Diana, principalmente a sua mãe, que está restabelecendo sua saúde física, mas também o seu emocional. Pai, que o Senhor também ajude nós a entender a fragilidade da nossa vida. A gente não entende de muitas coisas. A gente é muito frágil, muito ignorante, e o bem maior que nós temos é o Senhor, Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor das nossas vidas. Muito obrigada, porque Tu diz para nós que não nos deixará e nem nos abandonará. Muito obrigada. O Senhor abençoe o restante do dia de hoje, dos meus queridos irmãos, aonde eles estiverem, que a Tua paz, a Tua graça esteja com cada um. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Obrigado, pessoal. Uma ótima semana a todos. Tchau, tchau. Bom ver a carinha de vocês. Obrigada, Davi. E a voz. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.